Dios es lindo. Amém. Vou tratar de ser rápido, não quero alargar muito. E quero compartilhar algo que o Espírito de Deus puso em meu coração. Amém? Antiguamente, graças a Deus por el sonido. Amém? Mantengo aí, não lo cambies por nada. Sabe que o pastor, irmão, se há falho aqui, não puedo concentrar. Está perfeito. Dá um forte aplauso, irmão, por el equipo de la mídia. Amém? Eles estão sempre haciendo el mejor, hermano. Amém? Não temos os melhores equipos, pero sim temos os melhores trabalhadores. Amém? Queridos, não sei quantos han vivido na etapa onde antigamente se hacía muitas tartas de cumpleaños. Isso hoje já não se pratica tanto. Por lo menos em Brasília havia um costume, quando se hacía os bollos, as tartas de cumpleaños, tendia que ter aí algo que dava um toque nas tartas. Quantos sabem o que era? La cereza? Não, nem la tarta, irmãos. Quantos hemos visto uma tarta que leva uma cereza arriba? Já lo han visto já ou não? Busquem uma foto, os hermanos nunca viram uma cereza na tarta. E parece que a cereza é que dava o toque em la tarta. Hasta hoje é assim, algumas panaderias, há umas mini tartas, há uma cerecita roja. Parece que dá um toque, sim ou não? O Espírito Santo me disse assim, hijo, eu quero que meu povo entenda algo. Que a vezes me sinto como se fora aquela cereza. Lo malo é que aquela cereza não é todo mundo que pode compartilhar de ella. E eu queria mais ser visto como o bollo, porque o bollo todos podem desfrutá-la. Pastor, por que está dizendo isso? Porque o Espírito Santo vai falar de uma coisa assim tão sencilla. Porque o Espírito Santo foi enviado por Jesus para que todos pudessem provar de Ele. A Bíblia diz assim que a promessa do Padre é que o Espírito Santo vendria sobre toda a carne. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo, Juan 16, a Bíblia diz que ele disse assim, eu vou ao Padre e vou enviar o Espírito de la promessa. Que a promessa que era para todo o mundo. E a vontade do Espírito de Deus, hermano, é que todos possam ser llenos de Ele, que todos possam provar-lhe. Um dia Jesus Cristo, ele parou em um final de uma festa, e no último dia da festa, em Juan 7, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele parou no último dia da festa, e ele disse assim, todo aquele que tenha sede, venga a mim e beba. Então todo mundo se quedou mirando assim, porque Jesus Cristo está dizendo, vamos a Ele e beba. E Jesus Cristo disse, todo aquele que tenha sede, venga a mim e beba. E a palavra diz, e isso ele estava falando do Espírito Santo que ia ser derramado. E Jesus Cristo disse assim, dijo a seus discípulos, todo aquele que crê em mim, como disse as Escrituras, de seu interior fluirão rios de águas. Significa que quando você bebe de ele, você vai também ter água para dar. Que significa? Toda pessoa que cruza seu caminho tem que provar algo de Deus. Queridos, vamos estabelecer em nossa mente que nós hemos sido chamados para produzir vida em vidas. Agora, para que você possa produzir vida em vida, você necessita, literalmente, você necessita ter uma medida do Espírito Santo operando em ti. E quando é que esta medida ela opera? Quando você lo reconhece, quando você lo anela, quando você bebe, quando você come, quando você busca do Senhor. E a vezes nós estamos tão, como vamos dizer, nós estamos tão aferrados à nossa vida personal que nós não estamos percebendo o que é que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nossa vida, porque estamos muito atareados, muito ocupados com tantos afazeres. Estamos tão preocupados com tantas coisas que nos afetam na finança, no matrimônio, no trabalho, e nós terminamos muitas vezes menospreciando a comunhão com o Espírito de Deus. E isso produz uma tristeza no coração de nosso Padre. ¿Por quê? Porque lo que nos conecta com a promessa de Deus para nós é o Espírito Santo. Nadie vai saber o que é que o Padre tem para uno se não é por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo é ele que escudrinha o coração de Deus. E é ele que nos hace conhecer quais são os planos de Deus para nós. Então, eu penso que em los últimos meses, ou seja, em los últimos anos, a maior missão que a igreja
tiene es esta. La mayor misión que la iglesia tiene es de cultivar una relación con el Espíritu de Dios. Es de ceder paso al Espíritu Santo. Amém, queridos? Eu não sei quantos aqui han tenido oportunidade de ter uma amistade, e a vezes quando você mira a pessoa, você diz assim, ó, parece que não há um feeling, não sei, há algo que não, pero logo depois que, quando você permite que esta pessoa se conecte contigo, você se dá conta que aquela pessoa não era o que você pensava, era uma boa pessoa, era uma pessoa amável, e a vezes está uma pessoa que te pode ajudar ou que te está ajudando, e você diz, como equivocamos, não? Porque a vezes juzgamos por aparência. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, muita gente juzga ele literalmente como aquela cereza na tarta, no bollo. Parece que só está ali de adorno. Não, querido, ele é mais que isso. Ele é soberano. Amém? E você todos os dias tem que pedir a Deus uma experiência. Tem que falar com o Espírito Santo. Tem que dizer, Senhor, quero mais de ti. Quero uma experiência. Habla comigo, ministra-me. Dá-me seu parecer. Amém, queridos? Amém. É importante isso. Amém? Amém. Cuida seu coração. Amém. Pida a Deus esta noite assim, Deus, dá-me um coração que anele mais de ti. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu não sei que quantos conhecem a história de los reis de la Bíblia. A história de los reis de la Bíblia é assim. La Biblia dice que el pueblo de Israel cansó de Dios. Cansó, pastor, sí. Entonces el pueblo llegó al profeta Samuel y dijo así, Samuel, nosotros no queremos más así solo este trato con profetas y Dios, queremos como las demás naciones. Samuel, queremos un rey. Entonces Samuel va a hablar con Dios y Dios dice así, oh, Samuel, no te preocupes. El pueblo no ha rechazado a ti, el pueblo ha rechazado a mí. Pero no hay problema, dile al pueblo que yo voy a prepararles un rey, porque ellos quieren un rey. Hermano, nosotros tenemos muchos anhelos, pero solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Y entonces la Biblia dice así que Dios preparó un rey llamado Saúl. Ahora observe, la Biblia dice que de los hombros hacia arriba, Saúl sobresalía de todos los hombres. E de rostro não havia homem mais bonito que ele, em toda a terra. Ou seja, quando Deus lhe foi dar um rei a Israel, deu um rei bonito. Um rei que sobresalia de todos os homens da terra. Porque quando você pide algo, Deus te ama tanto que Ele vai dar mais do que você pide. Eles pediram um rei, Deus lhe deu a eles um rei guapo. Agora ponga atenção, Saúl falhou. O rei que Deus deu a eles falhou. Porque não era a vontade de Deus. Bueno é andar em la vontade de Deus. Pastor, pero Saúl não foi o rei que Deus deu? Sim, pero nunca foi a vontade de Deus dar um rei. Nunca. Era sempre ter relação com o povo como ele tinha antes. Agora, quando Saúl falha, ponga atenção nisso. Quando Saúl falha com Deus, Deus disse assim a Samuel, Samuel, não ore mais por Saúl, porque já lo tenho desechado já. E sabe que, Samuel? Eu já tenho preparado outro rei, que logo vino a ser Davi. Qual é a diferença, pastor? Que Davi era totalmente oposto. Davi era pequeno e não tão bonito como Saúl. E agora quando Samuel vai a ungir o segundo rei de Israel, ele diz assim, agarra o cuerno, enche de aceite e ve ungir o próximo rei. Quando ele vai, a Bíblia diz que literalmente, ele chega na casa de Davi, de papá de Davi, Davi estava apacentando ovelhas. E quando entram os irmãos de Davi, Davi era o número 08 da lista. Quando entram os irmãos de Davi, então Samuel disse, uau, és este, porque ele era bonito. Ele era forte. E se o rei que Deus havia posto era bonito, era forte, ele que se ia substituir seria bonito e forte. Quando ele vai ungir o seguinte rei, Deus disse assim, não, Samuel, passa de ele, não é este. E vem o outro, passa de ele, vem o outro, passou 7 vezes os irmãos de Davi. E então Samuel disse assim, Jessé, não há outro aqui, não há outro aqui, porque Deus disse que é de sua casa e nenhum de los 7 são. Então, há um allá apacentando ovelhas. Então Samuel disse assim, nadie senta hasta que ele
entre aqui, nadie vai à mesa. Quando entra Davi, Deus disse assim a Samuel, eu imagino Samuel mirando assim, não pode ser. Ele será outro? Não pode ser. Então Deus disse assim, Samuel, únjalo al rei, porque é este. ¿Sabe por quê? Porque eu não sou como os homens veem a aparência. Eu não vejo a aparência, Samuel, eu vejo o coração. E o coração de Davi está provado delante de mim. Únjalo al rei. E ungiu então Davi al rei. Então, irmão, cuida seu coração. Porque Deus não está mirando cara. Observe, Deus não mira quantos seguidores você tem no Instagram, em suas redes sociais. Deus não mide quanta fama tu tienes. Deus não mide quanto dinheiro você tem no banco. Deus não mira o auto que tu andas. Deus não mira o quão buenos te habla. Deus não mira o quão bello tu eres. Nada disso. Deus só mira uma coisa: seu coração. Só isso. Então, Deus está buscando corações rectos delante de Ele. E qual é um coração que agrada a Deus? Um coração que agrada a Deus é como o de Davi, porque se ele foi o homem que, segundo o coração de Deus, Davi, quando ele pecou, Davi disse assim, Senhor, Salmo 51, Senhor, não me quites de delante de ti, porque ele havia pecado. Senhor, perdóname, límpia-me, serei limpio, he pecado contra o cielo e contra ti. Senhor, não me quites de delante de ti. E por favor, não quites de mim tu Santo Espírito. Aleluia. Não quites de mim su Santo. Isso hizo Davi ser o homem diferente nas Escrituras. Não quites de mim su Santo Espírito. Davi sabia que havia um Espírito que habitava em ele. E você sabia que não havia lei e não havia doutrina falando do Espírito Santo nos dias de Davi? Ele disse, não quites de mim su Santo Espírito. Ou seja, a relação de Davi não passava por profetas, aunque ele tinha profeta. A relação de Davi com Deus era por el Espírito Santo de Deus. Hermano, escute isso. Sua relação com Deus não pode passar por homens, aunque é necessário os homens. Tu tens que manter uma relação com o Espírito Santo de Deus. Os homens te podem manipular e usar-te, o Espírito Santo de Deus não. Domingo eu falei uma palavra muito forte. Lo que não escutaram, escute ela aqui. Eu creio que foi domingo agora, domingo passado, já não me acordo. De la Sunamita. La Sunamita, depois te lê, mano. É linda a história. La Sunamita preparou um lugar para o profeta Eliseu, que representa o Espírito Santo. Ela preparou um aposento alto. Deixa-me dizer isso que é importante. Ela preparou um aposento alto para o homem de Deus, que representava o Espírito Santo. Ela disse assim, marido, eu vejo que este homem que sempre que passa aqui em Sunem é um homem de Deus. Vamos a preparar um aposento para ele. Ela preparou o aposento e quando ela prepara o aposento, Eliseu disse assim, a mulher vai ter um hijo. Ou seja, quando ela preparou algo mais allá de uma relação habitual, o Espírito Santo liberou algo sobre ela que era um hijo. Quando você intensifica sua relação com o Espírito de Deus, ele te dá algo mais allá. Ou seja, Eliseu passava todas as vezes em sua casa, sentava na mesa e comia com ela e seu esposo, nunca lhe deu nada. O dia que ela preparou um aposento, ele se pôs em deuda com ela. Jace, que podemos fazer em favor dessa mulher que nos trata tão bem? Senhor, ela não tem filhos, pois diga a ela, chama-la, o ano que vem vai ter um filho nos braços. Por quê? Porque ela hizo algo, ela hizo um aposento para Eliseu que representava o Espírito Santo. Agora, este ninho, a Bíblia diz, cresceu e morreu. Quando o ninho muere, a Bíblia diz que a Sunamita foi buscar o profeta. Agora observe isso, irmão. Ela foi buscar o profeta no Monte Carmelo. O Monte Carmelo significa um lugar onde também Eliseu tinha uma experiência com o profeta Elias, enfim, um lugar de encontro com Deus. Aprenda isso. Você tem pelo menos que ter 3 lugares que buscar a Deus. 3 lugares. Você tem que ter isso. Você tem que discernir a fase em sua vida. Observe. Há momentos que você busca a Deus em sua casa, al pé de sua cama, cerrada as portas. Todos passamos por aí. E a maioria das vezes, no segundo lugar, nós buscamos a Deus aqui, na casa de oração, que é a igreja, ¿sí ou não? Pero há que haver um terceiro lugar, onde Deus te vea mover de las 4 paredes. É onde eu hablo
no es religiosidad, pero buscar a Dios en un monte. Amén. Así es, Señor. Aleluya. El tiempo pasó, pero la moda sigue. Habla, Señor. Jesucristo orava en la sinagoga, Jesucristo orava en la casa y Jesucristo iba al monte. Amén. Entonces la Biblia dice así que ella ahora baja al monte Carmelo atrás del profeta. Ahora quiero que usted ponga atención a eso, hermano. Yo creo en este tiempo. Yo hablé con la pastora, nuestra misión es conducir a la gente al Espíritu de Dios y a Cristo y no a nosotros. Es el trabajo de un pastor, es conducir a la gente a Jesús. Y la Biblia dice que la tsunamita, cuando ella fue en el monte Carmelo, y cuando ella estaba en el monte Carmelo, Eliseo estaba orando. Y Eliseo dice así a Jayce, su siervo: Jayce, recibe a esta mujer, que no sé qué pasa con ella. Y cuando Jayce va a recibir la tsunamita, la Biblia dice así, hermano, que la tsunamita desvió de Jayce y fue a los pies de Eliseo, que representa el Espíritu Santo. Y yo creo ciegamente en un tiempo donde la gente va a desviar de profetas, la gente va a desviar de pastores, la gente va a desviar de evangelistas, la gente va a desviar, son todos hombres de Dios. Pero la gente que es marcada con el Espíritu Santo de Dios no necesita de nadie más. Ella desvió de Jayce, la Biblia dice, y fue a los pies del profeta, que representa el Espíritu Santo. Ahora ponga atención, el profeta dijo así a ella: Jayce, ve a la casa de ella y toma La Biblia dice que el profeta Eliseo dio el cajado, y eso habla de unción. ¿Cuántos aquí creen que los pastores tienen unción? Los profetas tienen unción, los evangelistas. Efesios habla eso, que fueron constituidos por Cristo para la edificación de la iglesia. ¿Ok? Ahora el profeta Eliseo le entrega el cajado, un bordón, la Biblia dice. Y este bordón representa autoridad, porque aquel profeta se apoyaba en aquel bordón. Entonces el profeta Eliseo toma aquí Jayce, lleva mi bordón y con mi bordón toca el niño que está muerto. Y entonces Jayce así lo hizo, agarró el bordón. Vamos, mujer, vamos. Llegó a la casa de la mujer, tocó el niño con el bordón. ¿Qué pasó con el niño? Nada. Porque por más que los pastores son ungidos, por más que los pastores son bendecidos, los ministros son ungidos y bendecidos, hay cosas que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en las personas. Solo Él puede hacer en la persona. Y cuando entonces Él toca con el niño, no pasa nada. Ah, pastor, entonces Él no estaba ungido. Estava ungido. Não estava enviado por Eliseu. Estava enviado, ungido, empoderado. ¿Por qué el niño no resucitó? Porque Dios también quería ver la intensidad del corazón de la mujer. La mujer vuelve otra vez, entonces Eliseo regresa con ella. Cuando Eliseo entra en la casa, el niño vive. Aleluya. Porque su mayor misión es honrar a los hombres de Dios, pero no cambia el Espíritu Santo por ninguno de ellos. No cambia el Espíritu Santo por ningún hombre de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Por más bonito que sea. Afinal, si no cultiva una relación con el Espíritu Santo, esos hombres de Dios se convierten en Saúles. La Biblia dice así que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, la Biblia dice, el rey de Israel. Y la Biblia dice claramente, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y la Biblia dice así, y lo convirtió en un nuevo hombre. Pero este nuevo hombre se desvió, se apartó. Porque cuando usted no trata una relación fija con el Espíritu Santo, considerando Él más que cualquier persona, usted desvía. Usted puede ser un rey apuntado por Dios, escogido por Dios, usted desvía. Nuestra mayor misión es desarrollar una comunión con el Espíritu Santo de Dios, si no usted va a desviar. ¿Sabe cuándo es que las cosas se desvían? Cuando todo funciona. Entonces el rey Saúl, las cosas funcionaban. Cuando ele entra em desobediência, Samuel disse assim, hoje Deus quita o reinado de ti porque fuiste desobediente. Deus agrada mais a obediência que o sacrifício. Sabe que Saúl hizo? Lo que muitos ministros a veces hacen. Deus disse assim ao profeta Samuel, Samuel, não passa nada, quédate comigo, para que a gente sepa que Deus está comigo. Lo que marca um homem de Deus não é a igreja llena. Y no es la iglesia grande. Lo que marca si un hombre de Dios él estiga enamorado del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Pastor, ¿cómo yo sé que alguien que yo estoy siguiendo ama a Dios? Si él está apasionado por Jesús, si él es cristocéntrico y él sigue humillando ante la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Entonces Saúl él tenía de todo. Cuando dijo el profeta que él iba a ser rechazado, él dijo así, quédate conmigo pues no pasa nada.
quédate comigo, profeta, para que a gente sepa que Deus está comigo. Ele não se arrependeu nunca. Davi, quando ele pecou e recebeu a advertência do profeta Natan, isso é diferente. Ele se humilhou e disse: Deus, pequei contra o cielo, solamente contra o cielo e contra ti é pecado, Senhor. Perdóname. Não há sacrifícios que tu não me lo pediria, Deus, que eu não te daria. Pero eu sei uma coisa que tu não resiste: um coração contrito e humilhado ante ti, tu não desprezas. Ou seja, era totalmente diferente. Amém, queridos? Então, hermano, nós necessitamos enamorarmos mais da presença de Deus. Necessitamos apaixonar-nos mais. Necessitamos sermos importunos. Todos os dias minha oração é esta: Senhor, aumenta sua medida em mim, hasta que nada mais me importa. Queridos, vamos orar assim todos os dias: Senhor, aumenta sua medida em mim, hasta que nada mais me importa. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Em Lucas 11. Te amo, Jesus. Versículo 5. Te amo, Senhor. Irmão, o Espírito Santo é lindo. Ele é lindo. Ele habla. Mano, o Espírito Santo é lindo. Sabe, é tremendo. Porque ele é tremendo. Você quer fazer algo malo e parece que uma luz roja se prende dentro de ti. Ele não haga. Ele é tremendo, irmão, ele é lindo. Versículo 5. Observe que Jesus Cristo, essa enseñança poderosa, disse assim: les dijo também, quem de vosotros tenga um amigo, Jesus Cristo está falando com seus 12 discípulos, quem de vosotros que tem um amigo, vá a ele a medianoche e lhe disse: amigo, préstame 3 panes. Sigue. Porque um amigo mío ha venido a mim de viaje e não tenho que ponerle delante. Ou seja, um amigo pedindo um favor por causa de outro amigo. Aquele respondendo desde adentro de sua casa. Ou seja, o amigo vem na meia-noite: amigo, empresta-me 3 panes aí, porque tenho um amigo que chegou de viagem e não tenho nada que dar-lhe. Aquele respondendo desde adentro, ou seja, dentro de sua casa, le disse: não me molestes, porque já está cerrada, a porta está cerrada, mis niños estão comigo em? Base bíblica: pode dormir com seus ninhos em cama, irmão, não é pecado, amém? Mas quando esteja mais profundo na madrugada, você lo sabe, mas pode dormir, não há problema, amém, queridos? Amém. Aleluia. Aproveite, porque depois que cresce, você não vai poder dormir com eles. Os papás dizem amém? Amém? A coisa mais rica é poder dormir com os bebês, irmã. É lindo. Ou seja, ele para de estar com os ninhos. Ou seja, estão comigo em cama. Não posso levantar-me e dar-te-los. Se ele tinha pão, ele não podia levantá-los. Os digo que a um que não se levante a dar-se-lo por ser seu amigo. Ou seja, não levantava a dar por ser seu amigo. Sin embargo, por sua importunidade, se levantará e lhe dará todo o que ele necessite. Observe isso. Deus está buscando homens e mulheres importunos, pesados, concernente a algo. Ou seja, o homem não ia levantar a dar o pão porque era amigo, pero se aquele seguisse importunando, ele se levantaria e dava não somente o pão, sino que todo o que ele necessitava. Siga. Eu os digo: pedid e se os buscad, chamad e se abrirá. Porque todo aquele que pide, e ele que busca, e ele que chama, siga. Que padre de vosotros, si su hijo le pide pan,
le dará una piedra? O si pescado en lugar del pescado le dará una? Sigue. O si le pide un huevo le dará un escorpión? Sigue. Pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará. Dará el Espírito Santo a los que le pida. Agora, Cristo estabelece um modelo de como pedir. Por quê? Porque ele conta uma parábola de alguém que pide pão insistentemente a um amigo. Porque Deus quer ver, hermano, qual realmente a intensidade de lo que você quer. Você não pode pedir a Deus uma coisa, um trabalho com um nível de intensidade e este nível de intensidade está por encima de seu nível de intensidade de pedir a Deus por conhecer mais de Ele. Se você pede a Deus intensamente por algo que o dinheiro pode comprar e você é intenso em ello e tem fé em ello, busca ello, você é intenso em isso. Pero, sin embargo, por conhecer mais do Espírito de Deus e mais de Ele, você não é intenso, significa que o que você deseja para ti vale mais que o próprio Deus. E Deus te está medindo em ello. Necessitamos ser intensos. Em pedir mais de Deus. Então, o Senhor está dizendo a seus discípulos: mira, se por uma necessidade Ele estava pedindo pão ao amigo, pida ao Padre, ao Espírito Santo, por todas as necessidades que você tenha. Porque Ele não solamente vai dar o pão, Ele vai dar todas as outras coisas. A los que Ele pida. Amém, queridos? Amém. Há que pedir, irmão. Há que pedir: Senhor, eu quero mais de Seu Espírito que é santo. Agora, sepa de isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo soplou Seu Espírito a los discípulos quando servia com seus discípulos. A Bíblia diz que Cristo soplou o Espírito Santo sobre eles. Agora, por que é que Jesus Cristo pide para eles pedir mais do Espírito Santo se Ele havia soplado? Porque uma coisa é o que Deus dá e outra coisa é o que você sente anelo. Deus deu o Espírito Santo a todo mundo aqui que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Todo mundo que está aqui, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem uma medida do Espírito de Deus. Isso foi o que Deus te deu. Agora, de lo que Ele te deu, de lo que está em ti, qual é o anelo que tu tienes? Mais ou menos. Necessitamos pedir mais. As medidas se aumentam. As coisas funcionam e fluem. Aleluia. Não importa o que você necessite, o Espírito Santo te traz todo as manos, irmão. Ele é tremendo. Ele convence. Ele é lindo. Hechos 17. Te amo, Jesus. Hechos 17. Quero ensinar-lhes aqui algo poderoso. Diga assim comigo: Espírito Santo, quero que passe a ser conhecido. Agora diga com fé, Senhor, porque hasta aqui é adorado, é servido a um Deus não conhecido. Observe essa história que linda. Pablo em Atenas, Hechos 17, verso 16. Observe que história linda. Mientras Pablo, o apóstolo Pablo, mientras Pablo lo esperava em Atenas, su espírito se enardecia vendo a cidade entregada à idolatria. Se Pablo via a cidade em idolatria, ele se quedava queimando. Assim que discutia na sinagoga com os judios piadosos e em la plaza cada dia com os que concorriam. Sigue. E alguns filósofos de lo disputavam com ele, e uns diziam: que querrá dizer este palavreiro? E outros parecer que
es predicador de nuevos dioses, porque les predicava el evangelho de Jesús e de la... Ou seja, Pablo chega em Atenas e está uma idolatria tremenda, irmão. E agora o apóstolo Pablo começa a predicar del evangelho de Jesus e de la ressurreição. Pablo predica dois mensagens, del evangelho de Jesus e de la ressurreição. Então, o evangelho de Jesucristo, Pablo estava predicando de las buenas nuevas, de uma vida eterna. De la ressurreição, Pablo só podia predicar uma coisa e não podia predicar mais. O anúncio de la ressurreição de Cristo habla de que foi o Espírito Santo que ressuscitou ele de entre os mortos. Romanos 8:11 habla de isso. Então, o mensaje de la ressurreição é de que o Espírito de Deus ressuscitou a Jesucristo de entre os mortos. Então, qual é o dois mensajes do Evangelho de Jesus? Então, acá. E de la ressurreição. Então, eles estão assustados. Este homem nos predica dois mensagens e esse mensagem traz coisas novas. Então, eles começaram a estar um pouco assim curiosos o que Pablo estava dizendo. Seguinte versículo, por favor. Agora observe. E tomando-lhe, le trajeron al Areópago, dizendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Sigue. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieres decir eso. O sea, Pablo hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección, o sea, del propio Espíritu Santo de Dios que operó en Cristo, que lo resucitó de entre los muertos. Y ellos quieren saber más. Ellos llevan a Pablo donde estaban todos los dioses que ellos adoraban, de piedra, de palo. Sigue. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Aleluya. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy... Ay, hermano, ese es el problema. En todo observo que sois muy religiosos. Entonces, sí. Sigue. Porque passando e mirando, observe que lindo isso, irmão. Porque eu passando e mirando vuestros santuários, hallei também, observe, hallei também um altar, el qual estava esta inscrição: al Deus não. Eles adoravam um Deus que não era conhecido para eles, pero eles adoravam. Assim, hermano, nós também corremos o risco de adorar um Deus que a vezes para nós não é conhecido. Cantamos sobre o Espírito Santo, canções tras canções sobre o Espírito Santo, pero realmente para nós ele não é conhecido. Vou repetir. Você sabia que há muitos cristianos que cantam do Espírito Santo, todo no Espírito Santo, foi batizado no nome do Padre, todo, e o Espírito Santo para eles aún não é conhecido? Vou repetir, nós não podemos andar no erro. O Espírito Santo, hermano, ele tem que ser conhecido. Ou seja, ele era um Deus, disse para eles, aquela estátua, uma imagem, dizendo, al Deus não conhecido. E Pablo disse, mira, eu andei e visto que havia também um altar, el qual estava uma inscrição, al Deus não conhecido, a que vosotros adorais. Quantas pessoas adoram o Espírito Santo e não o conhecem? Al que vosotros adoráis, pois sin conocerle, es a quem eu anuncio. Pablo está anunciando a um Deus vivo. Sigue. Por isso ele predicava de la resurrección, porque agora é Cristo em nosotros por el Espírito Santo. El Deus que hizo el mundo y todas las cosas que en él, porque la Biblia dice que cuando Dios crea el principio, ahí está el Espíritu Santo operando. Foi o Espírito Santo que criou todas as coisas. Isso está em Gênesis. Então, o Deus que hizo o mundo e todas as coisas que nele há, sendo o Senhor del cielo e de la tierra, não habita em templos. 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós somos templo do Espírito de Deus.
Então está falando do Espírito Santo. Está dizendo, ele não habita em templos hechos por manos humanas. Pablo está falando de ele. Sigue. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pois ele es quem dá todo e a todos vida e aliento e todas las cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo es que da vida a todo? Porque parte desde el primero se llama Adán, ¿sí o no? Dios no ha hecho un muñeco de polvo de tierra, ¿sí o no? Y la Biblia dice que cuando Dios lo hace, ¿qué hace Dios? Sopla, ese ruach, que es el soplo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Es el propio Espíritu que sale de dentro de Dios y va y entonces da vida a Adán. Fue él que dio vida a los hombres. A los hombres, a partir de él. Entonces él es que da vida a todas las cosas. Solo un versículo más. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, que a partir de Cristo, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sigue. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedo hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sigue. Porque en él, Pablo ahora ele vai intensificar forte, irmão, el discipulado dice, porque en él, y nos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje es suyo. O sea, ponga atención a eso, porque en él nos movemos. Entonces, hermano, todo existe por causa del Espíritu de Dios. Observe, nosotros somos cristianos, ¿sí o no? Quando você mira uma pessoa, você diz, de que fé você diz? Eu sou cristiano. Porque a Cristo foi dado esta honra. Deus lhe puso um nome por cima de todos os nomes. Al Hijo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Pero agora você não pode negligenciar que o Espírito Santo de Deus isso. Cristo dijo assim, aquele que pecare contra mim, tem perdão. Pero que se pecare contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni este siglo ni el otro. Entonces el Espíritu Santo de Dios para Jesucristo fue una base donde él quiso enseñar a sus discípulos a cuidar de esa relación, porque Cristo fue lo que fue, no solamente por causa de él, sino por causa del Espíritu Santo de Dios que estaba sobre él. Cristo dijo, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me has ungido. Ahora, la iglesia perdió este tacto, porque como somos cristianos, vemos a Cristo, pero tenemos dificultad de ver el Espíritu. Como cristiano, usted dice, yo amo a Jesucristo. Usted hasta escribe en su red social, yo amo a Jesucristo. Como cristiano, usted lo dice porque usted sabe que Él murió en la cruz por ti. Pero como hijo de Dios, usted tiene dificultad de aceptar el Espíritu de Dios. Porque el Cristo usted vio en fotos y en películas, siendo muerto y crucificado. Ahora el Espíritu Santo, ¿cuándo fue que usted lo vio? Usted nunca lo vio, pero usted ya lo sintió. Y sabe que Él es real, pero tiene dificultad en reconocerlo. Porque aún seguimos como en los días de David, solo valoramos lo que vemos. Y el Espíritu Santo es tan importante cuanto y como el propio Cristo en la cruz. Porque fue Él que dio vida a Cristo. Fue Él que condujo a Cristo a una misión. Fue Él que resucitó a Cristo. Y es Él que está hoy en el lugar de Cristo. Cristo dijo así, yo voy al Padre. Juan 16, os conviene que yo vaya al Padre, porque si yo no fuera el Padre, no vendrá el Espíritu Santo. Entonces os conviene que yo vaya. ¿Por qué Cristo dice os conviene? ¿Por qué? Porque significa que el Espíritu Santo es una buena garantía. Entonces, esta noche Dios está diciendo a la iglesia, toda vez que usted diga assim, soy cristiano, que usted também pueda desarrollar una cultura en su mente de que tú también eres del Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Que tú eres espiritual. Aleluya, que Él es real para ti. Amén. Ah, pastor, yo tengo dificultad de, no sé, de asimilar eso. Es porque necesitas hacer con que Él sea conocido. Amén. Tiene que ser conocido, no puede ser como os atenienses. Ellos adoravam a um Deus que eles não conheciam. Al punto que ellos no podían dar nombre a aquel altar, solo pusieron al Dios no conocido.
Você tem que aprender a dar nome ao Espírito de Deus que Deus te deu. Ele é aquele que consola, é aquele que guia, aquele que direciona, aquele que exorta, aquele que convence. Ele é lindo, querido. O Espírito Santo é lindo. Irmão, sabe quando o Espírito Santo ele se queda lindo, assim, maravilhoso? Quando você diz assim, ó, Espírito Santo, Deus lindo e poderoso. Quando você lhe chama de Deus, porque em nossa fé cristiana, em nossa fé no mundo inteiro, ele está posto em terceiro lugar. Se você puder fazer uma teoria em todas as portas das igrejas, isso é sério. Aí, com uma plancheta aí. Você põe assim a persona, tenho aqui 3 dioses, qual é o número 1, qual é o número 2, qual é o número 3? Aí todo mundo diz assim, ó, número 1 é o Padre, número 2 é o Hijo, e número 3 é o Espírito Santo. Como se ele estivesse no terceiro lugar, na terceira categoria. ¿Por quê? Porque nós não hemos entendido o que Jesus Cristo queria ensinar a nós. Quando ele disse assim, se pecares a los discípulos de blasfêmia contra el Hijo, tendrá perdão, mas de blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. E mais, há religiões que não aceitam como Deus. Hermano, escute isso. Se um homem tem uma relação com sua esposa, e ele tem um filho com sua esposa, e nasce o hijo de este matrimônio, aquele hijo que nasceu é hijo de quem? Del homem, sim ou não? Então, Cristo não é hijo do Espírito Santo de maneira de falar como um padre e um hijo, pero quero que você só ponga atenção a isso. Depois te leia Lucas, o Evangelho de Lucas. Que quando Maria se queda embaraçada, Lucas 2, Maria quando se queda embaraçada, o ángel Gabriel disse assim, ó, el poder del Altíssimo le cubrirá, el Espírito Santo vendrá sobre ella e le cubrirá. E ella vai quedar-se embaraçada, e el ser santo que nascerá de ella será chamado Jesus, e será conhecido como el Hijo de Deus. Então, se o Espírito Santo foi quem puso Jesus Cristo no ventre de Maria, não quero que você lo tome como se ele fora papá de Jesus, como se Jesus hubiera dicho, mi Padre é o Espírito Santo. Não, porque afinal os 3 são uno. Pero quero que você entenda a prioridade. Cristo vino por meio não de José, Cristo vino por meio do Espírito Santo. Amém. Foi ele que deu vida a Cristo. Agora, se eu quero ser cristiano, todo lo que eu vou a dar luz a Cristo, vamos poner, se você quer poner um negócio, esse negócio vai ser cristocêntrico, vai glorificar a Jesus. Esse negócio vai nascer Cristo de sua vida. Agora, só há um ser capaz de fazer com que Cristo nasça de sua vida. Esse é o Espírito Santo. Pastor, eu quero que nasça Cristo de minha vida. Como Maria, só há uma maneira. Homens não te podem dar. José não te pode poner Cristo dentro. José não pode sacar Cristo de ti. Pero o Espírito Santo tem o poder de sacar de ti Cristo. Por isso você conviene ter relação com o Espírito de Deus. Pastor, eu quero que Cristo seja glorificado através de minha vida. Ok, necessita do Espírito Santo, porque é Ele que está habilitado a sacar Cristo das pessoas. Como Ele sacou Cristo de dentro de Maria. E se a igreja não entende isso, hermano, você não vai... Uma pessoa, um homem ou uma mulher que não é guiado por el Espírito Santo, vai andar em contínuo fracasso. Porque o Espírito Santo é que te vai ensinar como pisar, como andar, como caminhar, a que calle entrar, todo. Ele que te vai dar a direção. Cristo era assim. Cristo era marcado por el Espírito de Deus. E nós, como igreja, necessitamos buscar este lugar. Sabe, hermano, parece e suena muitas vezes religiosidade, porque isso foi implantado na igreja. Um sentido de que não hace falta tanta coisa, é muito espiritualidade, é muito fanatismo, pero usted não hace falta ser uma pessoa que, não, simplesmente busque uma comunhão com o Espírito de Deus. Busque, querido, empiece a falar, ele te vai dar señales, ele te vai dar evidência, o Espírito de Deus ele te vai llenar. Ele te vai convencer, o Espírito de Deus, ele te vai dar estrutura e fé, para que você sepa que sua fé é verdadeira. Aleluia, quantos recebem esta palavra? Então, esta é a ordem, o mandato de Deus esta noite. Busque mais do Espírito de Deus, anele mais, busque suas relações em casa, busque sua relação durante a semana,
Pida a Deus, Senhor, dá-me a oportunidade, quero conhecer-te mais de ti. Póngase de pé, por favor, igreja. Já vamos a casa, já, pero vamos, cerra tus olhos, vamos orar. Sim, Jesus. Sim. Santo Espíritu, ven, fluye, que tu gloria en mí defienda. Ven, lléname. Santo Espíritu, ven, Algumas pessoas aqui têm que orar assim. que tu gloria en A partir de hoje, já não quero mais que seja desconhecido. Já não quero que seja mais desconhecido. Já não quero mais adorar a um Deus não conhecido. Quero conhecer-te mais, Senhor. Ore ao Senhor e dile, Padre, dá-me mais de seu Espírito. Porque Jesucristo foi quem disse, foi Jesus que disse: El Padre os dará el Espírito Santo quando les pida. Sea Padre, dá-me mais de seu Espírito. Dá-me mais de seu Espírito. Padre, dá-me mais de seu Espírito hoje. Senhor, hoje é lunes. Dá-me mais de seu Espírito. Senhor, hoje é martes. Dá-me mais de seu Espírito. Dá-me mais de seu Espírito. Dá-me pão. Dá-me água, dá-me pão. Quem tem hambre e sede, venga a mim e beba. Sim. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo y nada Espírito más, nada más. Espírito Santo. Espírito. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo y nada más, nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo. Pida al Padre el Espírito Santo. Jesucristo dijo a sus discípulos: pida al Padre más de Él. Senhor, dá-nos de seu Espírito. Padre, dá-nos mais de seu Espírito. Dá-nos mais de seu Espírito. Santo Espíritu, ven, fluye. Dá-nos mais de Que seu tu Espírito. gloria en mí defienda. El Espírito Santo te vai a conduzir a uma adoração. A adoração perfeita é Ele que te lo lleva allí. É solamente o Espírito Santo que te pode conduzir a uma vida de serviço a Deus. Porque Ele não te vai deixar parar em homens, Ele não te vai deixar parar em pessoas. Por isso você necessita do Espírito de Deus. Porque é Ele que convence, é Ele que te guia. Por favor, ponga aí, mantenha esse mesmo rio, hija, está lindo. Lucas capítulo 4. Jesucristo é importante, sim ou não? Nosso Redentor, nosso Salvador. Que seria de nós se não fora Cristo? Pero observe que linda esta história. Jesucristo lleno del Espírito Santo. Ou seja, Jesucristo lleno del Espírito Santo. Isso é lindo, irmão. Mi Senhor, mi Redentor, aquele que entregou a vida por mim, por ti, Ele estuvo lleno del Espírito Santo. Dice, Jesucristo lleno del Espírito Santo, volveu do Jordão e foi levado por el Espírito. Ou seja, Jesucristo, Ele foi levado, ou seja, Ele foi guiado
Sabe, hermano, sabe qual é nosso problema? Porque a vezes nós alcançamos uma llenura. Eu poderia aqui gritar, profetizar, pedir a Sônia que levante o tono e você se enamorar de um mover do Espírito agora. Pero a questão não é solamente ser lleno, é deixar ser guiado por Ele. Aqui é a clave, ou seja, seja lleno, pero permita ser guiado. Oh, pastor, eu não estou entendendo. Ser lleno é quando você recebe uma promessa, quando você recebe uma profecia, quando você recebe uma medida de Ele, você é lleno. Pero agora vem o seguinte passo: seja guiado. Seja guiado, querido. Seja guiado por Ele, Espírito Santo. Seja guiado, irmão. Ah, querido, ser lleno é lindo, pero ser guiado é melhor. Porque em los processos, porque quando Ele te llena, Ele demonstra que Ele é contigo. Hermano, aqui no culto, agora mesmo estava adorando, o Espírito Santo me tocou muito forte. Sentia a Deus me tocar, me temblava a carne. Quando o Espírito Santo te toca, você se enamora porque você sabe que Ele está contigo. Você diz: uau, senti a Deus hoje no culto. Então Ele demonstra que Ele está contigo, pero agora ser guiado, eres tu que demonstra que estás com Ele. Você vai produzir em Ele uma alegria, uma satisfação. E a medida que você dar ao Espírito Santo, Ele vai dar a ti. Mientras mais você permite ser guiado, mais de Ele te vai dar. Mientras mais Ele te dá, mais você permite ser guiado, mais Ele vai receber de ti. Ou seja, Ele me llena dando de Ele para mim. E Ele recebe de mim quando Ele hace através de mim aquilo que Ele não pode fazer. Ele não pode abraçar uma pessoa. Ele não pode ministrar o evangelho a uma pessoa. Ele necessita de mim. Ele necessita de ti. Então é um intercâmbio de vidas. Ele dá a vida de Ele para ti e você dá sua vida para Ele. Ou seja, Ele te llena e Ele te usa. E Deus está levantando em Madrid na igreja de pessoas que estão entendendo isso. Pessoas que estão deixando ser usadas por Ele. Pessoas que estão deixando ser guiadas por Ele. Pessoas que estão llenas. Pessoas que estão sendo llenas. Sim, e usadas por Ele. Sim, Jesus. Hermano, isso é lindo. É um intercâmbio de vidas. É um intercâmbio de vidas. Sua vida passa a ser a vida de Ele e a vida de Ele passa a ser sua vida. Ou seja, ponga atenção, Jesus Cristo disse. Ele disse assim, a Bíblia diz: el lleno del Espírito Santo foi levado ao deserto. Porque no deserto, Jesus Cristo demonstrou a Satanás que Ele não tinha necessidade de nada. Satanás lhe ofereceu reinos de la terra. Jesus Cristo disse: não me hace falta nada de la terra. Satanás lhe pediu adorar. Jesus Cristo disse: eu sei quem tenho que adorar. Ou seja, no deserto, Jesus Cristo demonstrou que Ele estava já completo. Observa no mesmo capítulo, no versículo 18. No versículo 18, hija, no mesmo capítulo. Quando Jesus Cristo regressa do deserto, ou seja, Ele foi lleno e enviado e guiado, sim ou não? Quando Ele regressa, observa que Jesus Cristo está dizendo dentro da sinagoga. Ele está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ha ungido para dar buenas nuevas aos pobres, e me ha enviado a sanar los quebrantados de coração e pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos e poner libertad a los oprimidos. Siga. E a predicar el año agradable del Senhor. Siga. E enrollando el livro, lo dio el ministro e se sentou, e los ojos de todos en la sinagoga estavam fijos en nele. Sigue. E começou a decirle: hoy se ha cumprido esta escritura delante de vosotros. No hay nada
Se Él te llena, si Él te guía, ojos vendrão sobre ti. Estou profetizando. Se Ele te llena, se Ele te guia, Ele hará com que ojos busquem a ti. A Bíblia diz: todo ojo se quedaram mirando a Cristo. E a Bíblia diz: Ele se sentou e começou a dizer-lhe: hoje se cumpre. Se vai cumprir a escritura delante de los ojos de muita gente, a los que decidem andar com o Espírito de Deus. ¿Quién podrá comparar? Hombres de Deus, mulheres de Deus irão testificar: hoje se cumpre lo que Deus falou a mi respeito, porque foi o Espírito Santo que me levou allí, a um lugar de cumprimento. Profetizo sobre ti. Y perdido sentir Ah. el más dulce amor, De donde hay libertad de cotorolo y no bicatama hay cataralabias. condenación. Te amo, Senhor. Me guia, Tu presencia llena-me e me lleva. Quero que toda a igreja ore assim: llena-me e lleva-me. Guia-me. Llena-me e guia-me. Lleva-me. Para que a gente sepa que eu estou contigo também. Oh! Santo Espíritu, ven hoy aquí. Deus está levantando homens e mulheres no mundo que estão permanecendo com o Senhor, demonstrando que eles estão com o Senhor. Dice o Espírito: estou cambiando na ordem. Já não se trata de que solo eu demonstre que eu estou contigo, sino que tu demonstre também ao mundo que tu estás comigo. Estás sendo guiado por mim. Nenhuma falta, nenhuma escassez te vas a roubar, te vas a quitar de mim. Profetizo sobre ti e receba essa palavra. Guiados por el Espírito de Deus. Guiados por el Espírito de Deus. Llenos e guiados. Ei. Llenos e guiados. Hermano, llenos e guiados. Ah. Oh. Eu profetizo sobre Casa Forte. Profetizo sobre Espanha, sobre Madrid. Homens e mulheres llenos e guiados. Profetizo, sim, a llenura e a guiança do Espírito. Ele te vai conduzir. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar Meu Deus, tu gracia y amor? vai funcionar. Tu presencia, Dios. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mira, não importa qual é seu ofício, se tu eres empresário, não importa o que Deus te chamou, se um empresário, se um pastor, se um comerciante, um empreendedor, não importa. O importante é que você esteja lleno e guiado. Porque Jesucristo ele não foi chamado a ser um comerciante. Ele não foi chamado a ser um empresário. Jesucristo foi chamado a ser o Salvador do homem caído. E ele necessitava restaurar o homem caído. Hermano, a lo que Deus te chamou, necessitas do Espírito Santo. Se Deus te chamou a ser um empresário em Madrid, necessita o Espírito Santo de Deus para te guiar como empresário, como empreendedor. Necessita, querido.
Ah, pastor, eu não quero ser pastor, não quero ser diácono, não quero ser nada. Sim, pero algo Deus te chamou a ser. E necessita o Espírito de Deus. Necessita. Ponga aí, Hechos 10:38. Hechos 10:38. Ah, pastor, eu fui chamado a ser empresário. A lo que Deus te chamou, necessitas do Espírito Santo. Aleluia. Observe como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ou seja, o Padre ungiu a Cristo, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré. Ora, depois que Cristo foi ungido, observe o que passou, diz: e como esto anduvo haciendo bienes, sanando a todos os oprimidos por el diablo, porque Deus estava. Então, o Espírito Santo, que é? Deus. O problema é que muitos só vê Cristo como Deus e o Padre como Deus. Al Espírito Santo, quando hablas que Ele é Deus, corta. Porque Deus estava com ele. Por quê? Porque sobre ele estava o Espírito Santo. Diga assim, ó, todo vai funcionar. Porque Deus está comigo. Santo Espírito, ven hoy aquí. Todo vai funcionar porque Deus está comigo. Nos queremos. Todo vai sair bem porque o Espírito Santo está comigo. Ele é Deus. Ele é Deus. Padre, no nome de Jesus, quebra todo sofisma, quebra toda dureza de coração, quebra, Senhor, toda incredulidade, quebra, Senhor, toda dura servil, quebra, Senhor, todo espírito de engano e de mentira, e lleva a sua igreja e a seu pueblo a um nível maior de revelação e comunhão com seu Espírito, que é santo, Senhor. Profetizo visitações intensas, profetizo experiências intensas, profetizo que o Espírito de Deus te marcará, te empoderará, te ungirá, te enviará, te capacitará, te empoderará. Ele te vai a honrar em la ciudad. Donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado. Hermano, ore aí um por el outro aí. Já vamos terminar já. Eu nunca hago isso aqui na igreja, pero sou amigo aí, se tens comunhão e intimidade com muito respeito, se queres abraçar, abraça. Pero ponga as manos e ora, diga assim: libera pão sobre ele. A Bíblia habla de um amigo que orava por pão, pedia pão a um outro amigo. Diga assim: eu te bendigo no nome de Jesus. Diga assim: oh pão. Sim, Espírito de Deus. Ore, diga assim: aumenta, Jesus, sua medida. Ponga as manos. Ponga as manos. Tu presencia me envuelve. Ore. Quiero por siempre. Libera el río. Libera el río. Ante tu majestad. Quem crê em mim, como disse as Escrituras, de seu interior fluirão rios de águas vivas.
Más de Dios sobre ti. Más. Me envuelve. Más. Restaura mi corazón. Más de Dios sobre ti. Y sana Más de mi Dios, bebe. mente. Bebe. Tu presencia. Bebe agua, bebe agua. Defiende. Ríos de aguas Quiero vivas. por siempre estar ante tu majestad. Ríos de aguas Ríos de aguas vivas. Oh, Jesús mío. Tu gloria me envuelve, restaura mi corazón Wow. y sana mi mente. Tu presencia defiende. Quiero por siempre estar ante tu majestad. Queridos, amém? Agora ponga a mão assim, ó, cada um em seu coração. Cada um ponga sua mão assim, suas duas mãos no coração. Cada um ponga suas duas mãos assim, já estou terminando. Cierra tus olhos agora. Que de tu espírito quando me toca. Ponga as mãos assim em seu coração, cierra os olhos. E diga assim comigo: Espírito Santo, sei que eres real. Aunque me cueste entender, está escrito que eres uma persona, que eres Deus. Perdóname por tantos anos não haberte considerado como eres digno de ser considerado. Hoy te pido perdão. Vou a mi casa livre de toda a atadura que me impedia verte tal como eres. Te pido, sea mi amigo. Aquí a partir de este día, guíame como lo hiciste con mi Señor Jesús. A Él lo has conducido, lo has llenado, lo has empoderado. Sea assim comigo também. Diga assim: Espírito Santo, eu te dou passo, te cedo passo, entre em minha vida, cambia todo lo que esté fora de ordem, como em los primeiros dias, ponga todo em ordem, conduzca-me a um cumprimento del propósito eterno. Te pido algo, se não és pedir-te muito, aumenta sua medida em mim, aumenta sua medida em mim. Isso, ore, Senhor, diga: Jesus, Padre, dá-me mais. E dile a Ele diretamente: Espírito Santo, aumenta sua medida em mim. Aumenta sua medida em mim, hasta que nada mais me importe. Oh, aumenta sua medida em mim, porque Cristo estuvo lleno. Diga assim: Cristo estuvo lleno. Diga assim: quero esta medida de ti em mim. Lléname al punto que los reinos de la tierra no vengan a robar mi corazón. Lléname a esta medida que yo pueda resistir al propio diablo y al infierno entero por causa de la llenura. Que en mi vida no exista ningún vacío, porque Espíritu Santo, tú llena todo en todos que te aman. Aumenta sua medida em mim. Oh, aumenta sua medida em mim. Aleluia. Oh, levante suas manos. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu de Dios esté sobre ti. Que Dios te lleve en paz a su casa. Dar un fuerte aplauso a Jesús. Ida en paz, ida en paz, ida en paz.